Godlike. Ótima live. E agora eu estou entendendo porque o tema é educação, que o negócio aí é complicado também. É Complicado isso aí. Então, quando eu sentei aqui, eu falei, por que eu estou fazendo aqui? Então, já estou vendo que é tão complicado quanto. E, Cecília, eu acho mais fácil colonizar Marte. Marte. E Alguém que está na ponta da linha. Né? certamente. Então, eu queria que a gente falasse de vários desafios. Tamir, teria autores ou pensadores do trabalhismo? Ciro, tá aí, ó. Alberto Pasqualini. Né? O Sérgio está falando de vários desafios, Ciro. Eu queria falar de vários desafios da educação. O tempo é curto. Então, eu quero falar somente de um assunto pequeno, mas esse assunto, para mim, resolve todo o problema da educação, que é a formação de professores. Formação desse profissional que está lá na escola de segunda a sexta-feira, e que existem muitos cientistas, muitos doutores em educação, mas que não estão na escola segunda-feira de manhã para dar conta daqueles sujeitos que estão lá. Então, se a gente está falando de formação de professores, eu estou falando de formação de professores para a educação básica pública. São quase 81% dos jovens que estão na educação básica pública. Quando a gente fala da educação da elite privada, tem certos problemas? Tem. Então, o meu recorte aqui, para você especificamente, Ciro, é sobre educação básica pública. Esses jovens que estão saindo da escola com uma lacuna enorme, português, matemática, ciência, criatividade e tecnologia, que está entrando agora na questão da formação. E, por mais que eu ache interessante, ao mesmo tempo é muito preocupante para mim. Esses jovens estão em busca de um curso de pedagogia noturno e à distância. A gente está demonizando muito a educação à distância, mas o curso noturno também está muito sucateado. Então, as pessoas estão indo para o curso noturno, 81% dos alunos estão em busca do curso de pedagogia, que é uma profissão que dá conta dos anos iniciais da criança que está na escola. Eles entram num curso de 3.200 horas para a gente dar conta. Língua portuguesa, matemática, ciência, tecnologia, criatividade, e mais as competências e habilidades para ser professor. Então, eu acho muito mais fácil ir para Marte do que formar um professor em 3.200 horas para dar conta de toda a lacuna da educação básica e formar esse professor para ter uma habilidade e competência para segunda-feira estar lá em sala de aula. O que você acha desse desafio? Que em Marte a gente não vai. Então, mas vamos ver como é que você vai resolver esse. Veja, as coisas são resolvidas na humanidade por dois métodos, e nós, brasileiros, temos a condição de somar os dois métodos. O tamanho é o nosso atraso. O primeiro método é a literatura pacificada sobre este, aquele ou aquele outro tema. Né? Ler, a outra é a experiência comparada de nações que têm êxito. Porque essa não é uma questão só do Brasil. A educação americana básica, por exemplo, é uma tragédia completa. A sorte deles é que uma minoria tem a excelência de tal forma que estão criando um universo paralelo, e a simplificação grosseira de certos analistas brasileiros da vitória do Trump não entende o que o Trump é um ato de protesto da massa excluída pela mesmice de republicanos tradicionais e democratas tradicionais. Então, o Trump é uma desestabilização muito arriscada, mas eu, por exemplo, compreendo assim, tendo vivido um pouco lá como visiting scholar lá em Harvard. Mas repare aqui, vou começar do exemplo prático. Em Sobral, a minha cidade no interior do Ceará, tem algumas escolas que estão entre os primeiros lugares do PISA, que é o modo de avaliação internacional. Já não é mais nem dos nossos padrões aqui. O que aconteceu lá? O que aconteceu lá? Veja, é trivial mesmo. É trivial. Então, a primeira grande questão é o padrão pedagógico. Quer dizer, por que 71 de cada 100 adolescentes brasileiros não concluem o ensino médio? Esse é o nosso número. Nós estamos na terceira década do terceiro milênio, 71 de cada 100 adolescentes brasileiros não terminam o ensino médio. É muito impressionante. Qual é a resposta do governo? Cria uma bolsa. Aí vai acontecer o quê? Como eu tenho esse desgraçado dom da profecia, que é baseado na experiência antiga. Vai começar a acontecer a indústria da presença.
Porque qual professor no interior do Brasil vai registrar a falta de um adolescente fazendo ele perder uma bolsa? Porque tem esta caridade cristã, essa coisa, não é, populista, não sei o que e tal, e no fim, mas porque o erro é esse. Por que 71% dos garotos não vão à escola? Estou falando do ensino médio, né? Que é uma tragédia maior. No ensino básico, nós temos boas notícias. Por exemplo, já universalizamos o acesso. Até 20 anos atrás, 30 anos atrás, nós tínhamos dificuldade de acesso. Hoje, porque a demografia despencou, nós crescemos 2%, estamos crescendo meio ponto, basicamente por isso, e porque durante um processo autoritário e demagógico, educação era construir escola, era isso que se dizia e tal. Então, você tem, e, por exemplo, contratar professor sem concurso era para quem não dava para nada, né? Médico não pode, advogado não pode, engenheiro não pode, quem não estava formado para nada vai ser professor e tal. Isso nos 30, 25 anos atrás, quando eu entro na política. Isto foi superado. Isto é um gol. O problema hoje é o paradigma pedagógico. Ou a gente entende isso, e não adianta 3.200 horas, nem 10.000 horas. Nem 10.000 horas. Hoje em dia não importa mais saber responder. O que importa hoje é saber perguntar. É associar informações que estão universalizadas na internet, filtrá-las, porque tem muito lixo, e, ao associar essas informações antigas, criar uma informação nova. Isso é outro padrão de pedagogia. É outro padrão. Hoje, o garoto ele pode chegar junto com o Pedro Álvares Cabral com óculos de VR, sabe? E ainda vai ter a inquietação de dizer, como é que dizem que foi por acaso se na outra aula me disseram que teve uma guerra, quase uma guerra em 1494, com o Tratado de Tordesilhas, 6 anos antes de esbarrarem aqui por acaso. 8 anos depois que Colombo já chegou noutra praia acolá, já tendo... Enfim, isto é o por fazer. Para fazer isso, nós precisamos fazer uma reconversão do magistério. Para fazer essa reconversão, nós temos que introduzir uma prática de mérito. Percebe? Podemos até fazer a concessão demagógica e dizer está todo mundo garantido o mínimo, mas o plus adicional a mais, como diz o caboclo lá em Sobral, o plus adicional a mais só vai acessar quem se reciclar, quem se retreinar e quem assumir compromisso com o êxito do garoto, o êxito da criança, que é a chave de inteligência do que aconteceu no Ceará, no ensino básico. Não é do Estado, são as prefeituras. Como é que se conseguiu isso? E termino. Com orçamento. Então, o critério de distribuição do ICMS dos estados é o Estado arrecada 100% do ICMS, uma fortuna em São Paulo, e 20% volta para os municípios, na proporção direta da população e do valor adicionado na economia daquele lugar. Lá, o governador Cid Gomes introduziu uma variável pertinente à educação. Vai ser diretamente proporcional à população, diretamente proporcional ao valor adicionado, porém vai ter um adicional para quem atingir determinados scores da educação básica. Começou a haver uma corrida de municípios para disputar quem era melhor do que o outro para ganhar mais dinheiro e fazer um círculo virtuoso. Eis o caminho. O problema nosso é que você tem, por exemplo, agora um debate, hoje está acontecendo um debate, em que o Fundeb, que foi uma boa iniciativa na questão de financiamento, estão querendo subtrair o Fundeb do cálculo dos mínimos constitucionais garantidos para a educação. E deixa intocado o principal gasto corrente, que é juro para banco. Este é o problema. Sabe quanto é que vamos gastar com a educação esse ano, em 2024? 258 bilhões de reais. Sabe quanto vamos gastar com juros? Só juro, 900 bilhões de reais. Mas o ponto, né, Ciro, também é assim, a gente sempre fala que não é só o ter o dinheiro. É como é que você vai aplicar. Vontade política. Como é que você Dinheiro vai usar? nunca é o Você pode problema. ter 250 bilhões e ser uma E nós temos fortuna pela muito bem direita, aplicada. pela direita, demagogia, e pela esquerda, corporativismo e demagogia. Ou você entende pela literatura e pelas melhores práticas internacionais, como é que faz? Percebe? Isso tem que ser feito para ontem. O Sérgio está na educação, né? Ele está dentro Sim, é. do ensino. Não, a educação lidando é com um... adolescente, no fim das contas, todo dia, com a galera jovem e também nas universidades. E é um problema, né? A educação é isso aí, né? Complicado, Isso aí que o né? Ciro falou é verdade mesmo. Como que você... É difícil para o professor ele competir com toda a informação que está aí. Então, o aluno ele sai de uma aula, chega no carro ali, ele já vê uma outra aula
que às vezes contradiz o que e aí, como que fica, né? Então, e como que você recicla esses professores? Esse é um problema, né? Esse é um problema sério. Mas talvez aí o Ceará ele é famoso pelo que vocês fizeram com a educação lá, né? Principalmente Então, básica. eu queria falar exatamente sobre isso. Eu juro por tudo que é mais sagrado que não é uma provocação. Mas Vai, Gabriel. o atual ministro da Educação é o herdeiro dessas políticas, né? Ele foi governador do Ceará. Não sabe um grau de nada do que aconteceu lá. Tá. Fica surfando numa coisa que foi feita. Sabe, basicamente isso foi feito por um cara chamado Ivo Ferreira Gomes, que era secretário de Educação em Sobral, e depois o Cid copiou essas práticas como governador, e o atual surfa. Faz uma pergunta, você é um jornalista, chama ele aqui e pergunta sobre qualquer desses temas. Reciclagem. Eles que criaram essa bolsa. Sim. Eles que criaram essa bolsa. Então, agora está uma confusão danada, porque essa bolsa não está contabilizada. Estão fazendo o que eles fazem, que lá é um antro de corrupção, o Ceará, e eles surfam nisso. Já o Cid foi demitido pela Dilma porque confrontou o Eduardo Cunha. É isso aí. Jamais vou esquecer aquele discurso lá no Senado. É isso aí. Ainda em educação, a gente tem um número enorme de universidades aqui no Brasil, mas uma produção acadêmica quase que inversamente proporcional ao número de universidades que a gente tem aqui. E não só isso, eu tenho a impressão também de que aqui no nosso país qualquer coisa é aceita como pesquisa acadêmica. A gente tem um exemplo recente da Universidade Federal do Maranhão, que a Cecília falou, aquela moça que fez um seminário sobre educar com o C. Educar com o cu. Com o vamos dizer é isso, Vamos porque falar, tá é isso aí, é isso aí, a gente Ciro Gomes. precisa dizer isso, porque isso foi feito dentro de uma universidade. Isso foi feito dentro de uma universidade federal, e esse tipo de gente se acha. Sim. E está na linha do cancelamento de quem fala com correção, E de são quem impolutos. respeita a moral dos outros, o pudor das pessoas. E nós temos que repudiar isso. Não precisa mais ficar encantuado nisso, não. Esse é um exemplo, mas eu encontrei também, fui fazer uma pesquisa no Google muito rapidamente, eu encontrei 3 ensaios aqui que me impressionaram. O primeiro abre aspas, a zoadinha é representação sobre a sexualidade e o corpo feminino negro, ou então, abre aspas, fazer banheirão, as dinâmicas das relações homoeróticas da Lapa e adjacências. Dito tudo isso, são trabalhos acadêmicos. Qual que é o papel da universidade na fomentação da pesquisa científica e na produção de novos cientistas no Brasil? Para os dois, mas eu acho que você pode começar, que você vai ter... A universidade é o cérebro da nação. A universidade é o cérebro da nação. E eu não sou careta, não. Eu, por exemplo, não condeno, senão as expressões estéticas, agressivas. Claro. Mas a você pesquisar, para mim, é que nem o Milor Fernandes. Livre pensar é só pensar. Talvez haja algum aspecto relevante, né, nessa coisa da homoerotização, sei lá de que e tal, que não me interessa. Mas deve interessar alguém e tal. Minha questão não é essa. Quando um país tem um problema, esse problema ele tem que ser radiografado pelas suas elites, no sentido sociológico do termo. São os tomadores de decisão no mundo empresarial, no mundo político, no mundo acadêmico, no mundo artístico e tal. Então, formular uma compreensão do problema, sem o que o problema não tem solução. Se você não tem a intuição do problema, se você não isola o problema, é impossível alcançar a solução. A partir daí, você tem que dividir a tarefa de pensar sobre as questões diversas, as variedades, etc., etc. E deixa eu te surpreender. A academia brasileira não é propriamente o nosso problema. Nós estamos destruindo também a academia. Virou, e é outra proeza do Ministério da Educação desses governos da democracia brasileira, que eu estou chamando que a democracia brasileira é de Araque. Porque a quantidade de arapuca que está se construindo nesse país com dinheiro público, porque é tudo dinheiro público. Sabe quanto é que é o FIES? O FIES inadimplendo? 53 bilhões de reais. Então, eu, Ciro Gomes, crio um arapuca, abra a matrícula para de noite ou EAD, ensino à distância, sem compromisso com nada de qualidade, de eficácia, de nada, ia saindo aquela palavra, e o governo me paga.
e deixa no caminho um garoto e uma garota no começo da vida endividado num curso de medicina que já tem mercado secundário. Já existe, neste governo, mercado secundário. Diz que vale R$ 1 milhão uma licença para fundar uma faculdade de medicina com 100 vagas. É negócio. Negócio e tal. Então, repare, mesmo assim, o Brasil está aí num honrosíssimo 16º lugar em publicação. Publicação, neste caso aqui, em meios credenciados, porque Claro. é evidente que uma tese dessa natureza aí não será aceita na Lancet. Não vai ser. Mas, assim, 16º lugar, qual é a nossa tragédia? Nós estamos no 76º lugar em matéria de registro de patentes. Essa é a nossa tragédia, a brutal distância entre ciência, em tese, e tecnologia e suas aplicações Ciência pura e industriais. aplicada. Esse é o problema brasileiro. E a diferença disso é falta de governo, falta de projeto. Não é para ser um estatal, necessariamente. Mas eu tenho estudado alternativas. Eu vou dar aqui alguns exemplos práticos, só para me manter na militância. A União Federal, só o governo federal, está importando este ano 18 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde. Trazendo da Índia, da China, da Europa, 80% disso patente vencida, que você, com copiar colar, com incubadora de empresa, com tal, não sei o quê, com a compra governamental protegida pelos nossos status na OMC, você gera um parque industrial, porque o dinheiro já está sendo gasto. Se eu somar estados e municípios e iniciativa privada nisso, eu estou falando de 40 bilhões de dólares. São 200 bilhões de reais por ano, num câmbio raso de R$5. Aí, quando você vai olhar o complexo industrial militar, faz sentido o país como o nosso importar todos os insumos de defesa do estrangeiro? E aí tem um problema, os governos estrangeiros, por razões oportunistas internacionais, não dão a peça de reposição, acabou. Fica o avião serve para pendurar paletó. Porque voar não voa mais. Só me lembro dos argentinos que tinham o ISO-7 na Guerra das Malvinas e não tinham o trecozinho que disparava no avião e tal. O Brasil contrabandeou para eles lá. Isso é patético. Lá se vai mais 10 bilhões de dólares por ano. E quando você vai para a agricultura mais competitiva do planeta Terra, que é a agricultura tropical brasileira, importa do estrangeiro 52% dos seus insumos, todos os fertilizantes. E o Brasil tem no nosso território. Né? E maquinário nem se fala, todos os implementos agrícolas, todos. E a questão dos fertilizantes quase deu ruim, né, agora há pouco. Quase não deu muito ruim. Por quê? Porque a gente importa da Rússia, deu um embargo lá, subiu 200% os fertilizantes, resultado, sobe o preço do tomate, aí o Banco Central ataca com taxa de juro. Um preço que subiu por conta da dependência brasileira de fosfatos, de coisa que nós temos aí no nosso solo com grande prodigalidade. E por aí vai, são as oportunidades que nós temos. O que nós não temos é governo. Esse é o problema. E aí temos o Serjão que está lá na universidade, está Então, vendo o problema o trabalho da universidade. o problema da universidade, desse negócio de publicação, né, é que aí eu acho, né, e vendo assim de dentro, é um problema do sistema, né? Porque o sistema hoje é o seguinte: você tem que publicar. Você tem que publicar, não importa o que você publica. Tá aí os títulos. Perfeito. Por quê? Você, com a publicação, é que o seu curso vai ser classificado dentro do MEC com uma nota 6, 7, sei lá o quê. E essa nota que vai garantir que você tenha bolsa, e essa nota que vai garantir que você tenha verba para o seu departamento. Então, se você, hoje, nos departamentos, você tem, é como se fosse empresa, você tem uma meta de publicação. E aí, o que o pessoal faz? Eles pegam um artigo e muda uma palavra e sai publicando o mesmo artigo várias vezes. Porque o que importa no Brasil é o número. Aí a gente chega em 16. É o número. 16. Por isso que a gente está nesse aí. Mas aí, agora vamos na relevância. Nos Estados Unidos, a galera mede publicação não pela quantidade, mas pela citação. Porque se o seu trabalho ele é citado, ele é um trabalho importante. Não quer dizer que você publicou 30 artigos, que é importante. O Einstein publicou 5. Quer dizer que ele é um imbecil? Como não é, entendeu? Não. O lance é ser citado. Só que no Brasil, não. Em alguns lugares, na Unicamp, o pessoal está começando a mexer com esse negócio de citação. Acho que na USP também estão começando a pegar esse lance da citação. Mas aí vai quebrar o sistema da galera que virou uma fábrica de publicar artigo para ter um número.
Então eu tenho que estar lá. Não, a sua meta é quanto? 30 artigos por ano, entendeu? Que você tem que publicar. E aí você não consegue publicar 30 artigos por ano. Então você copia a mesma coisa. Você vai 30 copiando. artigos por ano é mais quase 2 por mês. É isso Quase aí. 2 por mês. Não dá tempo nem do cara nem Matemática. de corrigir o seu artigo. E aí aí começa a ter vários outros problemas. Tem as revistas também. Então tem revistas hoje que, por conta de conhecer esse sistema, elas simplesmente cobram de você. Você que precisa de um artigo, você paga que eu publico seu artigo. E aí o cara vai lá, paga, publica o artigo dele. E aí surgem as revistas hoje que a gente chama revistas predatórias. Que elas ficam fazendo isso porque elas conhecem qual é o sistema. O sistema é número de artigo publicado. Tinha que mudar isso. Mas aí vai mudar? Não vai mudar também, porque aí a gente vai entrar em tudo isso que o Ciro falou. Mas o sistema está totalmente errado. Esse que é o problema. E aí abre para essas coisas aí, entendeu? Então, assim, o artigo aí que você leu é relevante ou é irrelevante? Não importa, é um número. Porque o artigo que importa é o número, é um número a mais. O título, o que ele faz, o que ele é, se ele faz alguma coisa aplicada ou não, se ele resolve algum problema ou não, isso aí é o de menos nessa história. E aí, eu acho que uma coisa que tem tudo a ver com o que você está falando, Sérgio, hoje de manhã eu vi um post da Mari Krieger, que é outra excelente divulgadora científica que também esteve conosco no Rivotalks. E ela estava falando, ela recebe muitos comentários, porque ela divulga vários estudos, né? E aí ela recebe muitos comentários do tipo, o chocolate antes fazia mal, agora faz bem, daqui a pouco vai fazer mal de novo. Tal. Tem até o Luiz Fernando Veríssimo que falava que queria uma indenização por cada ovo que ele deixou de comer, né? Era o ovo enquanto que era isso, era proibido. E aí ela responsabilizou, ela culpou a imprensa por essa impressão das pessoas. Porque ela dizia o seguinte, a ciência não é assim, ela não muda da maneira como vocês estão entendendo que ela muda. O que acontece é que a imprensa, sem critério, pega estudos que às vezes não foram sequer avaliados por outros pares e publica como se fosse verdade. É isso aí. Vocês acham que a imprensa tem um papel, a imprensa tem um papel relevante na divulgação de fake news científicas? Eu acho que tem um papel relevante e terrível, entendeu? Sim. Por conta disso. Porque também, assim, vamos lá, né? Tem que ver o lado da imprensa também. Imagina, vocês podem dizer muito melhor que eu. Eu nunca trabalhei num jornal, vocês já trabalharam. A gente não tem ensino sobre isso. Então, a gente vê publicado na revista, faz a vai lá matéria. e copia. Então a pessoa às vezes copia, às vezes ela traduz, né? E às vezes também, vamos supor, tá lá, você é de uma editoria, sei lá, editoria de política. Vou pegar um exemplo, assim, nada a ver. Clonaram a ovelha Dolly. Aí vão pegar, cara, você tem que publicar sobre isso, joga na sua mão, só que você escreve de política. Claro. Só que hoje você vai ter que escrever sobre a clonagem. Você não vai saber escrever. Não vai. Lógico. É o que eu falo quando tem lançamento de foguete do Starship. Tem lançamento de foguete, tem que falar alguma coisa, porque é o Elon Musk. Aí o cara tá lá escrevendo sobre sei lá o quê, de repente vem o editor dele, deve falar, cara, lançou o foguete do Elon Musk, publica um negócio aí correndo. Não, ele deu ré, encaixou lá no anel, deu tudo certo. E aí escrevem tudo errado e tal. Então, assim. Que isso, senhora? Deu ré, encaixou no anel? Lá ela. Eu tenho um exemplo aí terrível aí, que eu fiquei até, coitada da moça lá, que eu fiquei detonando ela ao vivo, porque nem para falar a hora do lançamento, a hora do lançamento, eles inventam uma hora para pôr no jornal. É um negócio assim, é maluquice isso. E aí cai nisso mesmo. Porque aí a pessoa vai lá, o que está aqui? O chocolate faz mal. Aí, pum. Aí depois o chocolate faz bem. Só que o jornalista em si, ele não está com nenhuma responsabilidade em cima daquilo. Claro. Então isso é problemático pra caramba. Tinha que fazer. Quando eu fiz aqui na USP, eu fiz um curso sensacional. Aliás, todo mundo devia fazer esse curso, quem estuda aí na universidade, lá no Centro José Reis. Quem não sabe, o José Reis foi um grande jornalista científico que o Brasil teve. Eu fiz um curso de jornalismo científico, que era muito legal, justamente para isso, entendeu? E o Zé Reis, ele é um cara sensacional. O Ulisses Capozoli. A gente tem ícones aí no jornalismo científico. Mas é complicado mesmo. Não tem como. Olha, na área da economia e da política, a tragédia é muitas vezes mais grave. Por quê? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque nós estamos. Eu vou pegar o meu caso. Eu falo de supernova. Cara, se o cara falar a supernova foi a 20 mil anos-luz, ela foi a 20 milhões, isso não vai mudar a vida de vocês. Agora, na política e na economia, vai lá. Porque, repare, você tem os mesmos problemas que a ignorância. A ignorância, então, você é obrigado a falar sobre coisas que você não domina.
Mas mais grave mesmo é o interesse Tamir. alinhado. E é um corte de classes no Brasil que não tem precedente no mundo. Vamos ter clareza, o que se chama mídia nacional hoje no Brasil são 5 famílias e uma igreja. 5 famílias. 5 famílias. Eu conheço as 5 famílias. Claro. Então, Silvio Santos, Saad, Marinho, Frias, enfim. E a Record. São 5, e a Record. Né? Então, são 5 famílias. Então, você toma, por exemplo, a questão central do Brasil. Você vai acompanhar essa semana, que é a onda sobre o problema do ajuste fiscal, do equilíbrio fiscal, e está todo mundo descuidado, porque é todo mundo do mesmo lado. O que é ajuste fiscal? É você buscar o equilíbrio entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta. Não é isto? É. Então, vamos lá. Simples. O que o governo arrecada é YJ, grave e tal, e tal. E o que o governo gasta é tal, e tal, e tal, e tal, e juro. Então, assim, vamos agora especializar. 900 bilhões de reais é a despesa com juro. 834 bilhões é a despesa com previdência. 250 bilhões é a despesa com saúde. 258 bilhões é a despesa com educação. 53 bilhões é o que resta para investimento já pilhado pelas emendas parlamentares, onde a roubalheira é a regra, na cara da freguesia. Acabou aqui as principais despesas. Quando você bota a receita, você tem que faltam 150 bilhões. Onde é que a gente conserta? Ora, conserta das duas uma. Ou melhora a receita, ou corta a despesa na proporção do que for correto e na justiça social que isso importar. Estamos esperando esse anúncio, inclusive. Explode a despesa com juro, aumenta todo dia. Um ponto na Selic, Sérgio, custa 74 bilhões de reais por ano. E eles aumentam e tal. E aí querem cortar da Previdência, da saúde e da educação, que já estão com mínimos absolutamente precários, o que não quer dizer que não haja um ganho de eficiência muito grande para você ganhar com o mesmo dinheiro que está aí. Claro. Ok, estou de acordo, eu sei mexer nesse treco aí. Mas, assim, a grande mídia desconsidera a despesa com juro, considera que tem que cortar só as despesas diretamente para o povo e veda qualquer especulação sobre receita, com a frase, carga tributária está muito alta. De fato, está muito alta para a classe média. Mas o Brasil é um paraíso fiscal para os ricos. Só o Brasil não cobra imposto de renda sobre a distribuição de lucros e dividendos. Sabe qual foi o lucro do trimestre do Itaú? A Estônia voltou? Não, continua sem ter. Ah, tá. Então somos dois. Está discutindo. Ele acompanhou a campanha. Então, repare, mas veja, eu cobrei esse imposto. Por que um funcionário de classe média paga 27,5% de imposto de renda na fonte? E eu volto a dizer, o Itaú, este trimestre, teve 10,6 bilhões de reais de lucro, que vai para o bolso da pessoa física dos acionistas e não paga um puto de imposto de renda. Quando eu era ministro da Fazenda, eu cobrei. Desculpa. Eu cobrei. Então, não cobra. Veja bem, o Brasil tem 56 mil pessoas físicas que têm patrimônio acima de 20 milhões de reais. Se eu cobrar 1% de imposto por uma vez por ano desses 56 mil pessoas em 210 milhões, eu acabo com o déficit. Mas e quando vem a pergunta, mas se a gente sobretaxar aqui, vai todo mundo sair correndo fuga daqui de e vai botar em capital. outro É mentira, lugar? porque na hora que eu proponho que vai ser 1,5%, eu regulo o IOF de 0,38% para 1,5%. O IOF é o imposto que você paga na operação financeira de transferir dinheiro lá para fora. Então, se eu equivalo a alíquota no patrimônio com a alíquota de transferência igual, você Deixa paga aqui. aqui, eu pago ali. E se a questão é simples assim, por que que não fazem? Porque estão vendidos. Vontade Esse política. é o ponto. Esse é o ponto. O mercado financeiro comprou o poder político no Brasil. Pronto, A tal da simples Faria assim. Lima. É a tal da Faria Lima o problema? Faria Lima é um resumo. São 5 Claro. pessoas. Olha, de novo, 5 bancos no Brasil controlam 85% de Cinco todas famílias, as transações 5 financeiras. E são as mesmas. É Setúbal, é Moreira Salles, é isso aí. E você, por mais que seja um crítico de muitos americanismos, eu lembro que na campanha você sempre falou, nos Estados Unidos tem 5 mil bancos. 5 mil bancos. 5 mil bancos disputam o cliente nos Estados Unidos, depois de uma brutal reforma que concentrou muito e tal, mas hoje ainda é proibido que um banco como o Chase Manhattan de Manhattan, como o nome está dizendo, Nova York, não pode operar na Califórnia. Porque o pai fundador sabia do problema da concentração do poder do dinheiro na mão de poucos.
Hamilton, que, aliás, tem um musical extraordinário que eu Sim. recomendo para quem puder assistir. Tem um musical sobre um Agora, político de lá. tem investimento desses dinheiros, Sérgio, na ciência? Aí, então, ele falou de tudo, não falou de ciência, né? Sabe por quê? É. Porque o mínimo do mínimo do mínimo para a gente ter alguma veleidade científica e tecnológica é 1,5% do PIB. Nós estamos gastando um 0, É isso mesmo. Por isso que eu tenho aquela frase lá que o pessoal me detona, que eu falo que o Brasil odeia a ciência. odeia. Entendeu? Os dirigentes do Brasil Odeia. odeiam a ciência. É isso, o odeiam a Brasil educação. como Estado e tal, ele odeia, porque é isso, cara, não fala em hora nenhuma. E uma coisa, até não tem mais, nessas campanhas aí, todas aí para prefeito e tal, você não viu nenhum candidato falando nada de ciência. Nenhum, Não. nada. A gente até viu educação. E não muito, a gente viu o quê? Tecnologia. Falavam E tecnologia. lá ensinar empreendedorismo também, né? Pra além da... empreendedorismo. É, É nova tecnologia. impostura. Mas ciência Que agora não tinha. o caba passa 14 horas numa moto carregando um caixote do Uber nas costas e é empreendedor. É isso. Empreendedor. Agora, a gente sabe que tudo isso, o dinheiro, o interesse, como você bem disse, tudo isso comunica muito com o tal do meio ambiente. E aí a gente tem 500